Oi, gente, tudo bem? Hoje nós iniciaremos mais um podcast ou vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, e nós falaremos sobre gatilhos mentais. Primeiro eu vou falar para que servem os gatilhos mentais. Sempre que você for fazer uma escrita, seja para um anúncio, seja para um texto, com o intuito de fazer uma venda, os gatilhos mentais eles vão te ajudar a ser mais persuasivo. Existem várias técnicas e vários modelos mentais que fazem a gente gostar mais, ser mais empático a uma ideia ou menos empático a uma ideia. E os gatilhos mentais buscam justamente fazer com que a sua mensagem passe uma sensação positiva para a pessoa e desperte uma necessidade ou um interesse real dela saber mais sobre o seu produto e executar uma ação que você gostaria que ela fizesse. E daí você pode usar isso para anúncios pela internet, por exemplo. Um anúncio que a pessoa vai clicar, você pode criar um texto persuasivo para que ela clique, né, naquele texto. E daí a gente já entra num segundo tema, que é o tema ético disso, né? Então, você não criar um anúncio só para a pessoa clicar e depois ela não ter nada do outro lado. Sempre tentando mesclar a qualidade do conteúdo com persuasão e qualidade do seu copy, dos seus gatilhos mentais que você vai usar. Isso vai fazer você ter mais cliques, ter mais receita, converter mais e lucrar mais no seu negócio. Tá? Então, tendo isso em vista, e caso você esteja um pouco perdido ainda sobre esse tema que nós estamos falando de gatilhos mentais e para que ele serve, como que a gente utiliza, você precisa acessar os nossos outros materiais sobre o que a gente faz aqui, que é lançamento, né, para marketing digital e como que você consegue usar as estratégias do marketing tradicional e digital para fazer uma venda no final do seu funil e a gente foca aqui na expansão do seu negócio através de produtos digitais. Tá? Então você tem uma empresa, você tem um know-how, você vai transformar esse know-how em produto digital, videoaula, por exemplo, e daí você precisa criar mecanismos que deixem a sua venda automática, e daí para isso você vai gravar um vídeo de venda e as pessoas, conforme forem assistindo, de repente no YouTube ou ouvindo num podcast, elas vão ter o interesse de fazer uma compra e vão ter interesse de saber mais o que você faz. Então, tendo isso falado, pincelado, agora nós vamos entrar nos principais gatilhos mentais e princípios de persuasão que você vai usar nos seus materiais de marketing digital e marketing tradicional. Os gatilhos mentais, eles foram estudados, né, eles foram pensados para que a pessoa fique completamente envolvida no que você está dizendo, na sua mensagem. E a melhor forma de você envolver uma pessoa nesse sentido é contar uma história para ela. Se você não é familiarizado, storytelling, né, que é como a gente fala no marketing digital, ou simplesmente uma história, uma superação, alguma coisa que você passou que a pessoa tem interesse em saber. Lá atrás, o nosso cérebro ele foi moldado a ouvir histórias, porque isso antecipava certas dificuldades que a gente poderia ter e enfrentar lá no tempo pré-histórico, lá no tempo antigo. Então, por exemplo, as pessoas contavam histórias sobre o fogo e o poder que o fogo tinha, e daí você, automaticamente, essa história ela seria válida e interessante para você não colocar a mão no fogo e se queimar, ou para você não tomar cuidado para... Enfim, as histórias elas vão ajudar você, elas ajudavam a gente a moldar os nossos comportamentos, e isso era uma garantia de sobrevivência. Não é mais assim, só que nosso cérebro ainda funciona dessa forma. Por isso que contar histórias é tão interessante, por isso que você assiste novela, filme, você gosta de saber da vida dos outros, enfim, as pessoas são assim, no geral. E o nosso cérebro ele quer isso para que a gente possa se manter informado, porque assim a gente está mais seguro. E você vai prestar atenção numa história. Por exemplo, se eu te contar, eu comecei a trabalhar na BMD7 fazem 10 anos atrás. E eu comecei essa história da agência porque eu trabalhava numa
empresa onde as pessoas eram antiéticas no marketing digital. Então as pessoas elas vendiam produtos os quais eu não acreditava. E daí por conta disso eu resolvi pedir demissão da empresa e começar a BMD7. No percalço, lá no caminho, na minha empreitada, eu encontrei várias dificuldades e várias dores. A maior dor que eu encontrei quando eu comecei a empreender era a falta de informação sobre como eu começava a vender. Eu não sabia como vender. Então agora você percebe como você prestou atenção, né? Porque eu estou te contando uma história de como eu vivi lá atrás. Então é isso que eu quero que vocês aprendam, é isso que eu quero que vocês tenham ideia, de ideia. Assim. Você criar uma história para que as pessoas escutem, que elas absorvam e para que aquilo torne a identidade do seu negócio e que você consiga fazer uma venda melhor. Então, contar a sua história, contar momentos de superação da sua vida, por que você faz o que você faz, o seu propósito, conecta outras pessoas de forma empática. Esse é o primeiro gatilho mental que eu gostaria de mencionar. O segundo gatilho mental é um gatilho muito usado, que é o da reciprocidade. Provavelmente em algum mercadinho, em algum lugar, alguém já usou esse gatilho com você. De repente alguém cortou um pedacinho de queijo e te deu, de repente foi uma fruta, enfim. Em algum lugar você já recebeu alguma coisa gratuita para você experimentar um produto e você sentiu aquela obrigação de comprar o produto depois de ter experimentado. Esse é o gatilho da reciprocidade. Sempre que alguém te dá algo, você se sente na obrigação de devolver aquilo. E isso é importante para você, é importante você saber isso porque através dos lançamentos você precisa dar muita informação gratuita. E as pessoas, quando elas receberem informação que de fato seja relevante para elas, automaticamente elas vão se sentir gratas. E quando elas se sentirem gratas, elas vão querer, você vai ativar nelas o gatilho da reciprocidade, e elas vão querer te retribuir com alguma coisa em troca. Então, isso é muito poderoso, esse gatilho é muito forte. O terceiro gatilho que a gente vai falar vai ser o gatilho do risco, né? Então as pessoas elas querem saber o que acontece se elas não fizerem aquilo, né? Então assim, se você não comer arroz e feijão todo dia, você pode morrer do nada, por exemplo. Então a pessoa vai ficar, nossa, então eu tô tendo um risco muito grande. Então se você de repente, se você sente sono de tarde, isso é um forte indicador que você vai ter um problema, sei lá. E daí quando você faz isso, esse risco ele é muito iminente. Se a pessoa sente o sono à tarde, ela vai querer saber o que você está querendo dizer com isso, né? Então sempre que você mostrar, se a pessoa não fizer algo, vai acontecer outra coisa pior, gera bastante atenção do seu interlocutor, e isso é muito persuasivo também. Você pode usar dentro dos seus materiais, claro, de forma verdadeira e ética, autêntica. Tem que ser verdade, você não pode inventar uma história só, porque aí a pessoa vai ver que não tem nada a ver com o que você está falando e você cai no desmerecimento e no descrédito, sempre usando isso da maneira mais válida, ética possível. Um outro gatilho mental que eu considero muito legal, muito importante e forte, é o gatilho da antecipação. Se você não conhece o gatilho da antecipação, eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo, que eu vou, assim que você assistir tudo, que a barrinha de complete aqui ou do podcast ou do YouTube que você estiver assistindo acabar, você vai receber uma surpresa. Eu não vou te contar o que é ainda, mas você vai receber uma surpresa. Então, esse é o gatilho da antecipação. Não tem nenhuma surpresa, tá, gente? É só para vocês entenderem. Então, o gatilho da antecipação ele vai fazer com que você queira algo que você não sabe ainda o que é, mas que alguém antecipou aquilo e você ficou interessado. Então, se você falar que vai ser uma surpresa, que vai ter um brinde para a pessoa ficar até o final, enfim, que vai ter alguma coisa que ela não sabe, ou para ela estar no seu webinário, estar no seu evento, ou abrir o e-mail no horário tal, porque vai ter alguma coisa lá para ela que ela não sabe o que é ainda. Você está antecipando algo que ainda não aconteceu, está preenchendo uma lacuna, você criou uma lacuna na mente da pessoa, e ela está no ponto A, ela quer saber o que você tem a dizer no ponto B, e tem uma lacuna aqui no meio que ela não sabe o que é. Isso gera muita curiosidade, isso é muito persuasivo,
Então as pessoas tendem a fazer o que você quer, por exemplo, ficar até o final de um vídeo, por exemplo, que aí no final do vídeo você vai fazer uma venda, aí você pode dar uma promoção, então essa pode ser sua antecipação. Outro gatilho que é extremamente forte são pessoas falando de você. Tá? Então quanto mais pessoas estiverem recomendando o seu produto e o seu serviço, mais pessoas que ainda não conhecem o seu produto ou que não compraram vão ficar interessadas naquilo. Por que isso? Porque lembra lá atrás que eu estava falando da forma que o nosso cérebro foi montado, foi moldado? A gente tende a acreditar nas recomendações das pessoas como uma abreviação de tempo. Então, se eu mudei para um bairro novo e daí eu começo a conversar com pessoas que já moram nesse bairro há muitos anos, elas falam assim, olha, o restaurante tal é um restaurante tradicional, vai lá, é o mais gostoso da cidade. Você vai ir num restaurante que tem a placa escrito restaurante mais gostoso da cidade, ou você vai nessa recomendação? Provavelmente você vai nessa recomendação. Então esse é o poder da prova social. Trazendo isso para o digital, quanto mais pessoas estiverem falando de você, falando bem de você, e você pode gravar isso e transmitir através das suas redes, mais autoridade, mais valor você cria para o seu negócio e para você mesmo. O próximo gatilho mental que a gente vai falar é o gatilho que tem a ver com a prova social, que é o gatilho da prova. A prova é uma autenticação que o que você está falando funciona. Por exemplo, olha, seja capaz de correr 5 km em 10 dias. Um treinamento para que você comece a despertar o amor, a paixão pela corrida, pelo Cooper. Então as pessoas vão desconfiar dessa promessa, do que você está oferecendo. Só que o gatilho da prova, ele busca meios para que você mostre por A mais B que aquilo vai funcionar para ela. Então, de repente mostrar um depoimento de uma pessoa mostrando como que ela atingiu, você mostrar a estrutura da sua didática para ela entender como que ela vai, os passos que ela vai galgar até chegar lá. Então, quanto mais você conseguir provar que o seu serviço ele é verdadeiro, que ele é válido, mais pessoas vão querer comprar aquele produto. Vou te dar um outro exemplo. Se você investe, vamos falar que você tem 10 mil reais para investir em alguma coisa. Aí você tem uma pessoa que ela fala o seguinte, olha, se você me der os 10 mil reais, eu vou fazer eles virarem 20 mil reais na semana que vem. Se você acreditar naquela pessoa, você dá os 10 mil reais para ela fazer isso. Agora, por isso que o gatilho da prova, ele tem outros gatilhos que precisam estar envolvidos. Então, voltando lá para o que a gente já conversou. Se tiverem pessoas falando que o seu serviço funciona, que você é bom, se você tiver contado uma boa história, se você já tiver dado muitos materiais para essa pessoa e ativado o gatilho da reciprocidade, se você já mostrou o risco que a pessoa vai ter se ela não fizer aquilo, se você antecipar algo que ela vai poder ter depois de comprar, de repente, e se você tiverem, como eu falei, provas sociais de várias pessoas falando sobre aquele produto, você está gerando autoridade, você está criando valor e confiança. E daí, a partir do momento que você tem valor e confiança e que você mostra uma prova, que você vai conseguir, por A mais B, fazer a pessoa chegar no destino que ela precisa, que ela quer, é aí que você ganha a confiança dela, é aí que ela vai comprar o seu produto. Esse é o gatilho da prova. Um outro gatilho muito importante é o gatilho da comunidade. O gatilho da comunidade talvez seja o gatilho mais forte que tenha aqui dentro dessa lista. Por quê? Porque o gatilho da comunidade ele vai fazer com que você se sinta parte de algo, vai fazer com que você se sinta parte de um grupo, Então as pessoas tendem a estar em grupos. Você tem um grupo dos dos góticos, você tem o grupo de pessoas de rock and roll, você tem o grupo dos nerds, enfim, e as pessoas elas se qualificam em grupos. Então, se você conseguir comunicar com aquele grupo que aquela pessoa faz parte, você consegue, e a pessoa sentir parte daquele grupo, ela quer sentir parte daquele grupo, você consegue fazer com que a sua mensagem seja vista com bons olhos, E então a gente se acha naquele momento, tá? Então você acredita que faz parte de uma comunidade e oferece um conteúdo ou um curso
ou vendo um serviço para aquela comunidade específico para esse tipo de pessoa, isso tem a ver com cauda longa, isso tem a ver com nichos, né, de exploração de nichos, a pessoa se sente parte, né? Então, ó, se você fizer tal ação, você vai entrar para para uma área de membros exclusiva, com pessoas que também querem saber isso, e você vai fazer um networking com essas pessoas, você vai estar com elas em eventos, de repente, criar eventos e as pessoas fazerem parte deles, que também é um gatilho mental, eventos, elas vão querer cada vez mais consumir produtos que coloquem ela dentro daquele grupo de pessoas. Tá? Então esse gatilho também é muito forte. Você tem também um gatilho muito bacana, é o gatilho da escassez. Escassez vocês provavelmente já viram em muitos lugares, aquela promoção liquidação só hoje, se não comprar Black Friday, se não comprar hoje, amanhã não vai ter mais. Então isso daí é um tipo de gatilho mental que as pessoas usam para te convencer de fazer a compra nesse exato momento, que pode ser que amanhã você não queira comprar mais, né? E hoje, se você tiver com interesse e tiver uma escassez no meio, a escassez só funciona se a pessoa já tem um interesse prévio. Por exemplo, eu vendo esse tipo de bonequinho aqui, eu vendo Funko. E daí eu falo que o Funko tá de R$100 por R$10, né? Só que é só hoje. Se você não comprar hoje, você não vai conseguir. Se a pessoa não gosta de Funko, não vai adiantar nada eu usar esse gatilho. Só que se a pessoa gostar de Funko, ela vai querer comprar. Porque ela sabe que é uma oportunidade única para ela. Se despertou interesse, prova social, prova, gatilho da comunidade, gatilho da antecipação. Daí você usa a escassez, vai funcionar muito bem para o seu negócio e as pessoas vão querer comprar o seu produto. E dentro do lançamento, a escassez ela é muito, muito, muito usada no fechamento do carrinho. Se você não entendeu nada sobre fechamento de carrinho, abertura de carrinho, volta lá para as últimas aulas que eu dei que eu falo mais sobre lançamento. Agora, nós vamos falar sobre dois gatilhos mentais que eu gosto bastante de usar, que é o da similaridade e o gatilho da familiaridade, que basicamente são gatilhos que vai fazer com que as pessoas sintam que familiaridade com você, né? Então, parece que eu conheço essa pessoa há muito tempo. E tem alguns estudos que provam que quando você está conversando com ela, todo dia ela vê um conteúdo seu, ela já vai reconhecer sua fisionomia, você vai ser uma pessoa familiar dela, né? Pessoa que ela vê com mais frequência. Isso faz com que ela acredite mais em você e você tenha mais a confiança dela. Quanto mais sua cara aparecer para aquela pessoa, mais confiança ela vai ter em você, né? Então esse gatilho é muito importante, por isso que é importante também criar bastante conteúdo visual para a pessoa estar constantemente vendo você, né? Seja por foto ou por vídeo. E o gatilho da similaridade por exemplo, você pode estar vendendo um produto de barba, pós-barba, e você tem a barba igual da que a pessoa provavelmente tem e ela vai comprar. Se você fala com um pessoal que gosta de videogame, se você souber sobre videogame, na sua fala, você falar de games como referência, vai fazer também com que a pessoa sinta mais empatia por você. Isso faz você vender muito mais também. Existe também o gatilho da autoridade, que ele é um dos principais, porque o gatilho da autoridade vai fazer com que as pessoas te enxerguem como professor da área ou referência da área. Por isso que criar cursos ou ensinar as pessoas através da internet ou não, ou através de aulas presenciais, faz com que aquela pessoa ela crie uma autoridade sobre as outras e ela vira referência. Se ela fala sobre economia, e ela explica isso, você tende a acreditar que ela sabe muito mais do que você, ou muito mais do que as outras pessoas que estão lá com você ouvindo ela. Então você dar aulas faz com que você ative esse gatilho e as pessoas acreditem mais em você e você se torne uma pessoa que as pessoas tenham mais confiança. Oi pessoal, eu sou a Dani, trabalho aqui na área de conteúdo, de lançamento e eu tenho uma pergunta, Bruno. A Dani tá aqui atrás, tá, gente? Oi! Quando eu falo pra minha audiência que eu já estudei por tantos anos, tipo um número alto, ou quando eu falo que eu conheço X número de pessoas que nunca pensaram em algo como eu pensei,
é um tipo de gatilho que eu também tô usando, né? Um Exato. gatilho que eu desperto nela aquela sensação de eu não conheço tanta gente assim, ou eu não estudei tantos anos assim. Sim, esse gatilho está bem atrelado ao gatilho da especificidade, que a gente vai falar. E esse gatilho também, quando ele funciona muito bem, quando outras pessoas falam isso de você. Porque se você falar, eu sou o melhor da área, é uma coisa, a pessoa pode falar, tá bom. Mas se outra pessoa falar, ele é o melhor da área, Sim. ou ele está no mercado já há 10 anos, isso atesta que porque você tende, quando você passa uma mensagem, como muitas pessoas tentam vender coisas em todos os momentos para você, quando alguém chega para vender algo, você já coloca o pé atrás. Sim. Você fala, não, será que é verdade? Não sei. Então, quando outras pessoas falam de você, aí sim você desperta esse real interesse nessa questão. Então, mostrar números, que você é bom em tal coisa, é melhor que outras pessoas falem de você do que você falar. Sim. Né? Quando você se torna autoridade, cada vez mais a sua mensagem fica mais crível. Se você não é conhecido, aí é mais difícil. Então, por exemplo, vamos pegar uma autoridade aí, pensa uma autoridade mundial, o presidente dos Estados Unidos. Se o presidente dos Estados Unidos falar que o PIB dos Estados Unidos é X trilhões, enfim, você tende a acreditar mais do que se eu te falar isso agora. Porque o presidente dos Estados Unidos ele é uma autoridade muito maior que eu. Então, se eu discutir com o presidente dos Estados Unidos sobre um assunto dos Estados Unidos, eu vou perder dele. Se eu for conversar com um padeiro sobre como fazer pão, tem uma agência de marketing, e o padeiro falar que tem que colocar fermento no pão, eu falar que não, tem que colocar farinha. Um exemplo aqui, eu não sei, gente, como faz. Mas, enfim, as pessoas tendem a acreditar, mas ninguém é autoridade. Só que se outra pessoa lá fora falar que o pão do padeiro, que o meu pão é melhor que o do padeiro, aí você entende como isso é forte? A pessoa fala, não, peraí. Então ele sabe o que ele está falando. Agora, se a pessoa endossa o padeiro e fala, não, como assim? O padeiro é o melhor, é referência no assunto. Outra pessoa está endossando uma autoridade que você já acreditava que o padeiro tinha. Simplesmente porque ele é profissional da área. Você nem conhece o padeiro, mas ele é padeiro. Enfim, você tende a acreditar mais nele. Né? Então entenda que os gatilhos, está vendo como eles precisam ser trabalhados de forma conjunta, porque aí você vai construindo algo extremamente persuasivo. Né? Então você tem também o gatilho da autoridade, a gente já explorou. Esse gatilho é um gatilho que eu aposto que se você está fazendo lançamento e você está atrás da BMD7 para aprender mais sobre como fazer dar certo, é um gatilho que eu aposto que você nunca usou e que você deveria usar, que é o gatilho da consistência. Então, a partir do momento que você começa a criar marketing de conteúdo, o marketing de conteúdo ele usa um efeito avalanche. Então, você vai criando pouquinho por pouquinho até esse pouquinho virar pocão e daí ele vira uma bola de neve gigante e daí você construi uma audiência. As pessoas tendem a começar a fazer... Eu quero fazer marketing digital, vou começar a postar no Instagram. Ela posta uma vez hoje, aí daqui 10 anos ela posta outra coisa, aí depois de mais 10 anos ela posta outra coisa. Isso não vai funcionar para você, isso não vai dar certo. Então, quanto mais consistente você é, mais vezes a pessoa vai percebendo e vai entendendo que você fala daquele assunto, e por isso que é importante você ter um assunto para falar, ter um serviço e se colocar uma roupagem de especialista em alguma coisa, que você seja de preferência, porque sempre usando sempre usar a ética, né? Isso a gente sempre vai falar. Sempre, se você quer falar de um assunto, entenda daquele assunto e fale o que você já fez, suas experiências, porque isso as pessoas vão conseguir identificar isso em você. Né? Então, se você sabe o que está falando, tem autoridade, usou todos os gatilhos e está falando isso de forma consistente, a sua mensagem vai bater como um martelinho na cabeça da pessoa e ela vai entender todos os dias que você é bom naquilo. Você parou de fazer postagem ou conteúdo, as pessoas simplesmente vão esquecer de você. Simples assim. Um outro gatilho mental que também entra no que você falou, Dani, é o gatilho da procedência. Porque o gatilho da procedência seria aquilo lá que você tinha dado como exemplo, acho que não estava nem no ar, não sei, quando a gente conversou, que era sobre a empresa tem 10 anos,
né? Por exemplo, estou há 10 anos fazendo esse tipo de produto ou serviço. Então, existe uma procedência. E se tiver um selo, por exemplo, selo de especialista em Google AdWords, selo de especialista, eu sou especialista em aulas de confeitaria, enfim, se existe um selo, eu tenho um diploma de Harvard de sistemas de informática, eu tenho um diploma do MIT de tecnologia, então isso é procedência, isso mostra que você atesta, né, é o gatilho de atestamento, ele mostra que existe alguma coisa por trás que te torna referência naquilo. Pode ser tempo de experiência, pode ser documentação, pode ser alguma coisa que você já fez lá atrás que mostra a procedência que você tem ou que o seu negócio tem. Às vezes essa procedência nem precisa ser uma coisa muito grande, porque quem está começando agora não tem tanta bagagem assim, mas ainda pode usar o gatilho mental. Sim. Às vezes ele é de um ramo de viagens, de turismo, e daí a pessoa pode falar, eu já viajei por toda a Europa, Isso. ou já fiz um mochilão, alguma coisa que demonstre uma bagagem, um passado legal, que faz confiança. E daí você tem que mostrar isso. A procedência mostra. Você tem que mostrar um certificado. Ou de repente, se você viajou para a Europa inteira, você mostra as fotos que você viajou para a Europa inteira e isso vai trazer mais confiabilidade na sua mensagem. Então também é um gatilho bem legal. Bom, gente, então agora nós vamos falar sobre o gatilho da razão. O gatilho da razão é um gatilho que você precisa provar por A mais B que aquilo que você está dizendo funciona. Então, por exemplo, eu posso chegar para você e falar assim, eu tenho um curso que vai te ajudar a emagrecer 10 quilos em 10 dias. Você não vai acreditar. Mas se eu conseguir te provar que aquilo funciona de forma racional, as pessoas tendem a acreditar. Por exemplo, olha, tem uma tecnologia inventada no Japão. Estou dando exemplos, mas eu tenho que usar a verdade sempre. Tem uma tecnologia usada no Japão que faz você reduzir 1 kg de gordura. Ela funciona assim, você vai injetar alguma coisa na sua barriga e daí vai queimar por conta de uma injeção muito, muito forte. Isso vai fazer com que você emagreça 1 kg por dia. Então você vai injetar 10 injeções e ela vai funcionar. Aí você pega isso e joga um gatilho de depoimentos, de prova social, da pessoa enxergar de prova. E daí essa razão vai fazer com que as pessoas que complemente uma ideia que as pessoas tinham sobre o seu produto, e isso vai fazer você vender mais. Agora, um gatilho que pega na veia é o gatilho da emoção. Quando você usa a emoção, as pessoas ficam comovidas. Então, é por isso que é legal você, na história, você contar os momentos críticos da sua vida e como você deu a volta por cima, de forma que as pessoas se emocionem, né? Então, quando você assiste um filme ou escuta uma história emocionante, você fica tocado por aquilo. E é uma forma muito forte de você se conectar com o seu interlocutor, dele se emocionar com você, né? E de repente com a sua história ou com o que você faz, com uma música, às vezes um vídeo que você coloque uma música e que gere uma sensação positiva naquela pessoa, também vende muito. É muito legal usar esse gatilho sempre que você tiver uma história bacana para contar, melhor ainda. Aí a gente vai para o gatilho da especificidade, que a gente até já comentou um pouquinho, que é você ser muito específico. Então, aumente 20% de vendas em 40 dias. Então, você está sendo muito específico, né? Então, isso daí é legal para a copy da sua promessa. Quando você for prometer algo, toda venda, toda oferta precisa prometer algo. Você não pode vender algo. As pessoas não querem o seu produto. Elas não querem comprar esse celular. Elas querem o benefício que aquele celular te dá. Então, para que a pessoa entenda qual que é o benefício, você vai ter que fazer uma promessa para ela. Então, o benefício do celular é você poder falar com as pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo através desse aparelhinho. E mais, você vai poder escutar música e poder tirar foto. Um exemplo. Isso é muito do caráter da oferta. Ela tem que prometer algo. E se a sua oferta prometer algo específico, você tende a vender mais, né? Então, se a pessoa entender que com esse celular
ela vai conseguir triplicar as vendas dela usando o WhatsApp Business, por exemplo, e se ela precisar vender, você ser bem específico de quanto que aquilo vai ajudar, né? Então, aprenda a correr 5 km em 20 dias. Precisa ser específico, você não está falando que a pessoa vai aprender a correr. Ela tem um começo, um meio e um fim. Começa hoje e termina em 20 dias. Você precisa entregar algo, né? Quanto mais entregável for a sua oferta, melhor, porque isso vai fazer com que as pessoas acreditem mais no que você tem para oferecer. E para fechar, nós vamos falar sobre o gatilho da autenticidade. Esse gatilho não é o mais importante, mas eu preciso ressaltar muito o ponto que esse gatilho vai fazer você se diferenciar dos outros, né? Não copie as pessoas, seja autêntico, crie a sua mensagem. Você pode falar uma mensagem parecida com outras pessoas? Pode falar, mas você tem que usar a sua verdade, você tem que colocar a sua alma lá dentro daquele conteúdo com a sua visão. Não leia algo e transmita algo que você leu sem você ter experimentado, vivenciado, sem ser autêntico. Leia algo, aprenda, faça e depois você fala e de forma autêntica com os seus olhos, não com os olhos da pessoa. Não adianta você ouvir o que eu estou falando agora e replicar isso para outra pessoa sem que você tenha vivido isso, né? Então o gatilho da autenticidade ele é muito forte porque você é único e você tem que ter uma visão e as pessoas querem ouvir a sua visão. Quanto mais autêntico você for, melhor. E quanto mais você buscar o desenvolvimento em torno de todo o resto, melhor também. Então não copie as pessoas, fale a sua verdade, o que está na sua alma e o que te move, o que te motiva. Então esse gatilho, vamos fechar com ele para que vocês sempre lembrem de não olhar o que os outros estão fazendo e sim o que você gostaria de transmitir para o mundo. Então é isso. Muito obrigado. Espero vocês nos próximos vídeos. Acompanhe nosso site, nossas redes sociais, podcasts e tudo mais. E até breve.